ator da minha vida, Ele me salvou, Ele me curou, Ele me libertou, e para a honra e a glória do Senhor eu estou aqui, amém? Isso é motivo de muita alegria, né? É motivo de nós estarmos agradecendo a Deus a todo momento, todos os dias nós temos que acordar e agradecer por esse milagre que Deus fez na minha vida. Abra aí sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3, vamos ler o versículo 5, a palavra que Deus colocou em meu coração nesta noite, para poder compartilhar com os irmãos. Nós vamos falar um pouco da vida de Josué, que será uma bênção, já falou muito ao meu coração, eu creio que vai falar ao coração dos irmãos também. Josué capítulo 3, versículo 5, todos acharam? Deus está no controle de tudo. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Diz assim a palavra de Deus, Josué capítulo 3, versículo 5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Vamos ler junto, irmãos? Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Feche teus olhos nesse momento, vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra gloriosa que o Senhor colocou em meu coração. Deus, em nome de Jesus, como de costume, eu peço ao Senhor, Deus, toma a vida dos meus irmãos em tuas mãos, que o Senhor abra, Pai, o entendimento, para que eles possam entender aquilo que o Senhor quer falar. Deus, que o Senhor possa me usar nesta noite, Pai, que eu venha diminuir, que venha crescer o Senhor, e que o único Espírito a reinar nesta noite seja o Espírito Santo de Deus. Deus, como de costume, eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor tome os quatro cantos desta igreja, não deixe que nada venha atrapalhar o teu povo de ouvir a tua voz, que possamos sair daqui, Deus, abençoado pela tua palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, meus irmãos? Quando eu estava lendo esta palavra, de Josué, capítulo 3, versículo 5, a gente vê logo aqui, quando diz que fará maravilhas, a gente já vê que Deus já está falando de milagres. E quem conhece a palavra de Deus e já leu esse texto, sabe que está falando aqui do Rio Jordão, né? Um milagre que Deus fez na vida de Josué. E quando eu falo, eu olho para a vida de Josué e começo a falar da vida de Josué, Deus me dá logo na mente uma missão que Josué teve, né? Josué andou com Moisés, Josué viu as maravilhas que Deus fez na vida de Moisés diante do povo, mas também viu as dificuldades, as lutas que Moisés passou. Josué também, ele viveu no meio da escravidão lá, junto com Faraó, sendo escravizado, passou pelo deserto junto com Moisés, então ele passou por luta, ele viu as dificuldades. E a palavra de Deus diz no capítulo 1, que foi logo após a morte de Moisés, que Deus chama Josué para essa grande missão. Imagina quando Deus chama um homem para uma missão, para substituir alguém, assim como Josué substituiu Moisés. Eu estava lendo aqui, eu lembrei do meu irmão Michel, né? Eu lembrei dele, quando o pastor saiu daqui, não sei por que veio na minha mente, mas nós somos o povo de Israel, e Deus ali entrega a igreja na mão dele, ele sem experiência nenhuma. Imagina como ele ficou naquela época, quando ele recebe a igreja. Imagine Josué quando recebeu esta missão de poder conduzir o povo, e Deus chama Josué no capítulo 1 e fala: meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Primeira palavra que Deus fala aqui, que me chamou muita atenção, que Deus joga e fala com Josué, para ele se preparar. Quando Deus dá uma missão para mim e para você, nós precisamos nos preparar para receber aquela missão e para fazer aquilo de acordo com a vontade de Deus.
né? Essa missão que Deus nos dá, que Deus deu para Josué, Deus nos coloca uma responsabilidade de conduzir um povo. E qual seria esse povo que Deus coloca em meu coração para conduzir? Primeira coisa que eu pensei é na minha família, né? Deus, quando te pegou, salvou, curou, te libertou, Deus ele te colocou numa responsabilidade que você poderia salvar, levar a palavra, de salvar a tua família, de levar a sua família a conhecer a Cristo. E Deus coloca Josué nesta posição, não para levar a salvação, a libertação ao povo, mas para levar o povo a atravessar o Rio Jordão e receber a terra que Deus tinha prometido. Josué, depois dessa dificuldade toda, Deus olha para Josué e vê que ele tinha responsabilidade. Viu que Josué era responsável porque lá atrás, ao auxiliar Moisés, Deus já estava observando ele. Eu queria parar aqui e dizer uma coisa para você, e para mim também, que Deus ele tem nos observado. Deus ele tem observado você dentro da casa do Senhor. Deus ele tem me observado e observado você, tudo aquilo que você e eu tem feito para o reino de Deus. Então Deus, quando ele olha para Moisés, para Josué, Deus fala: se prepara, porque você vai conduzir esse povo. Eu começo aqui a conjecturar e pensar como que ficou Josué quando recebeu esta notícia. Um homem que passou por todas as dificuldades lá no deserto, um homem que viu Deus fazer maravilha no meio do povo, mas mesmo assim o povo reclamando, e ele viu tudo aquilo, e agora, né, o líder dele já morre, e ele agora tem a responsabilidade de conduzir o povo. E ele recebe essa notícia: se prepara, Josué, porque agora vai ser você. E Deus dá essa palavra para Josué, né? E Deus fala para ele o seguinte: tudo que Deus prometeu na vida dele iria se cumprir. Tudo que Deus promete para mim e para você, Deus ele vai cumprir. Eu queria destacar aqui o primeiro ponto: tudo que Deus promete, ele vai cumprir. Aqui em Josué capítulo 1, versículo 3, está dizendo: como prometi a Moisés, todo lugar que puserem os pés, darei a você. Seu território estenderá até o deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, e toda a terra dos hititas até o mar grande. Tudo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus ele fala para Josué: Josué, tudo que eu prometi eu vou cumprir na tua vida. Pode ser um relacionamento, pode ser uma casa própria. Eu vou trazer aqui para a nossa vida hoje. Pode ser um casamento, pode ser uma porta de emprego. Tudo que Deus promete, ele cumpre. E não é diferente na vida, não foi assim como foi na vida de Josué, vai ser na nossa vida. Quando Deus fala: assim como eu fui com Moisés, Josué, eu serei contigo. Deus está falando para mim também: assim como eu fui com Josué e fui com Moisés, eu vou ser contigo também, irmão Robson. E não é diferente na sua vida. Se você tem algo que tu tem pedido a Deus, tem alguma missão que precisa ser concretizada na sua vida, e ainda não aconteceu e você ainda tem dúvida, fique tranquila, fique tranquilo. Porque tudo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Se Deus falou para Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, assim como ele foi com Josué, ele vai ser conosco também. Recebe essa palavra. Assim como Deus foi com Josué e com Moisés, ele vai ser com cada um de nós. Ele só falou o seguinte: precisamos nos santificar, que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Deus tem milagre para fazer no meio de nós. Deus tem maravilhas para fazer, mas nós temos que tomar posse. Temos que tomar posse da palavra do Senhor. O segundo é: Deus sempre vai estar do nosso lado. No capítulo 1, versículo 5, o que está dizendo lá? O Senhor ele fala, capítulo 5, Josué ordenou ao povo: santifique-se, santifique-se. Nós precisamos nos santificar. Nos santificar é estar ao lado de Deus. Nos santificar é buscar na palavra de Deus.
Nos santificar é ter o nosso momento a sós com Deus. Nos santificar é ter o compromisso de estar na casa de Deus quando nós podemos estar e não viemos. Estar na casa do Senhor, adorando o nome dEle, exaltando o nome dEle, e falar para Ele: Senhor, só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Santificar. Precisamos nos santificar. Santificar é quando nós acordamos 6 horas da manhã, ou 7 horas, ou 10, ou 11 horas, e fala assim para Deus: Deus, hoje eu preciso falar com o Senhor, eu vou subir um monte que eu quero ter um encontro com o Senhor lá em cima. Ah, mas não vai ninguém, mas está, é você e o Espírito Santo, Ele vai estar lá contigo. Santifique-se, que amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Eu estava lendo essa palavra hoje, ontem e alguns dias atrás. Quantas vezes eu já li esse texto e nunca Deus falou desta forma comigo. A missão que Ele colocou na mão de Josué. Josué era um homem como eu e como você, carne e osso. Ele passava por luta, ele também sentia ansiedade, ele sentia dor no estômago também. Ele sentia dor de cabeça. Imagina que esse homem passou, mas ele tomou posse daquilo que Deus colocou nas mãos dele para fazer. É uma palavra bem curta, mas é uma palavra bem objetiva em nosso coração. Qual foi a missão que Deus deu para nós, para que nós pudéssemos concluir, obedecendo a Deus e fazer aquilo que Ele mandou nós fazer? Precisamos tomar posse daquilo que Deus colocou em nosso coração. Imagina, Josué devia ter a idade ali dos 40 anos, mas ele tomou posse daquilo que Deus colocou na mão dele para fazer. Deus fez uma aliança com ele fez uma aliança com Deus. Josué, ele era fiel a Deus, ele era um servo de Deus, ele acompanhou até o final nas lutas. Mesmo dentro das lutas, mesmo nas dificuldades, ele não deixou de seguir a Deus. Ele tinha certeza lá atrás que Deus iria enviar um libertador para tirar o povo do deserto. Ele sabia que Deus ia, porque Deus já tinha falado com ele. E ele passou por isso tudo. E lá na frente ele se torna um líder. Ele se torna um homem que iria conduzir aquele povo a atravessar o Rio Jordão. Ele viu o milagre que Deus fez aos olhos humanos, quando abriu o mar vermelho, e agora ele estava diante de um rio chamado Jordão. E agora, como que eu vou fazer? Imagina a preocupação de Josué, diante daquele povo, o povo todo na mão dele. Imagina aquele povo reclamando, e ele estava lá para poder levar aquele povo e ver aquele milagre. Mas e agora, o que eu vou fazer? No capítulo 3, versículo 7, diz assim: E o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: Hoje começarei a exaltá-lo. Josué está ali diante do povo. Imagine todo aquele povo olhando para ele. E agora, como que nós vamos fazer para atravessar esse Jordão? Deus, ele começa a colocar no coração de Josué: olha, Josué, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. Josué, se você não tiver coragem, se você não for forte, você não vai conseguir. Mas Deus coloca no coração dele: seja forte e corajoso, assim como prometi sob o juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido. Deus, ele dá uma ordem a Josué:
Josué, você precisa ser forte e corajoso, mas também você precisa não se desviar daquilo que eu coloquei sobre a vida de Moisés. Você não pode se desviar dela, Josué. Você não pode ir nem para a direita nem para a esquerda. Você precisa andar nos meus caminhos. Você quer ser milagre? Continue nos caminhos do Senhor. Se eu quiser ver o milagre que Deus tem para a minha vida, eu preciso seguir nos caminhos dele. Se eu sair, eu não vou ver os milagres. Eu preciso ser como Josué, eu preciso ter essa coragem, ser forte, eu preciso ser corajoso, como está escrito aqui na palavra de Deus, para que eu possa ver esse milagre na minha vida. Eu não sei qual o rio que precisa se abrir na minha vida, eu não sei, porque eu não sou onisciente, mas eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu tenho desejos, e eu espero esse milagre de Deus. Eu estou esperando, eu só preciso ser forte e corajoso, eu preciso tomar posse desta palavra, eu preciso continuar a falar desta palavra, como está escrito aqui na palavra do Senhor, no versículo 8, Deus ele fala para Josué, não deixe de falar da palavra deste livro da lei, de meditar nela dia e noite. O Senhor está falando para Josué, Josué, eu vou fazer um milagre, mas você precisa continuar a meditar e falar nesta palavra, eu tenho que continuar a meditar e falar desta palavra. Se eu quero ver o milagre, se você quer ver o milagre na tua vida, você precisa continuar. Você precisa continuar meditando na palavra, dia e noite, lendo a palavra, buscando o Senhor, para que o milagre possa acontecer na tua vida. O Senhor, ele tem o controle de tudo. Seja forte, Josué, não se apavore, não fique apavorado, porque vai acontecer, o que Deus prometeu na minha e na tua vida vai acontecer, aquela vai voltar, irmã Sandra, fique tranquilo, o Senhor está dando corda, mas Ele vai puxar, ela vai voltar, aleluia, vai voltar, porque há promessa sobre a vida da irmã Sandra, e os descendentes delas também vão receber a promessa e o milagre que tem sobre a vida dela. Os milagres que estão sobre a minha vida, os meus descendentes também vão receber. Deus fala para ele, precisa ser forte, Josué, precisa ser corajoso. Aí diz a palavra de Deus, que quando os sacerdotes carregavam a arca da aliança e chegaram até o Jordão, diz a palavra de Deus que eles colocaram os pés, tocaram as águas, e o rio se abriu, as correntezas descia, parou, diz a palavra de Deus que formou uma muralha, dos dois lados, a água parou, e o povo passou em terra seca, o milagre aconteceu, através da vida de Josué. Por que o milagre aconteceu na vida de Josué e não acontece na minha vida? Por que Deus abriu o rio Jordão na vida de Josué e não abre uma porta de emprego para mim? Precisamos ter fé, precisamos crer. O Senhor, Ele fala, tudo que nós pedimos crendo, nós vamos receber. Vai demorar, mas vai chegar. Vai demorar, mas vai chegar. Eu lembro que a minha irmã falou que ficou 2 anos orando pela minha vida. 2 anos subindo e descendo o monte. Aleluia! Quantas lágrimas não caíram naquela terra, lá naquele monte, perseverando pela minha vida. Um homem que foi criado dentro de casa e de repente foi jogado para a bebida, para as drogas, e andava nas vielas, e ali a serva do Senhor buscando. E Deus prometeu a ela, Deus falou com ela através de um servo, falou, olha, fique tranquilo, porque eu vou resgatar ele. Era um milagre que estava surgindo já dentro da família dela, e ela perseverou até que Deus me resgatou, e não vai ser diferente na minha e na sua vida, não vai ser diferente, assim como eu estive com Moisés, estarei com você, assim como eu estive com Josué, eu vou estar com você. Deus nesta noite Ele está falando para a igreja e para mim, assim como eu estive com Josué e com Moisés, eu vou estar com você. O
que você tem pedido a Deus que ainda não chegou na sua vida? Qual foi o milagre que você tem colocado diante de Deus que ainda não aconteceu? Deus está falando para nós nesta noite, precisamos nos santificar, a maravilha é Ele que vai fazer, o nosso papel hoje é nos santificar, a maravilha, o milagre é Ele que vai fazer. Temos que esperar no Senhor, esperar nele, Ele vai fazer maravilha em nossos meios. A palavra de Deus, ela é pura, a palavra do Senhor são pura como prata, purificável no forno, 7 vezes refinada. Temos que acreditar. Olha o que diz no livro de Isaías: assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente, para o semeador e o pão para o que come, assim também ocorre com a minha palavra, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus está falando que assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra. Já viu quando dá aquela garoazinha e cai lá na terra e começa a brotar, o mato começa a crescer, a planta começa a dar flores, começa a crescer, ficar verdinha, ficar bonita? É assim a palavra de Deus, a nossa vida, em nossa vida. Nós temos que tomar posse da palavra do Senhor. Ela não voltará vazia. A mesma palavra que abençoou a vida de Josué, ela quer nos abençoar nesta noite. A mesma palavra que foi falada para Josué, a mesma palavra que está sendo falada nesta noite para mim e para você. Assim como eu fui com eles, serei com vocês. Temos que tomar posse da palavra do Senhor. 2 Samuel 22, 31 diz assim: este é o Deus cujo caminho é perfeito, e a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é o escudo para todos os que nele se refugia. Palavra de Deus é o escudo para todo aquele que nele se refugia. Aleluia! Você crê? Você toma posse da palavra de Deus? Você toma posse mesmo da palavra de Deus e fala: Senhor, eu estou aqui, esta palavra que se cumpriu na vida dos profetas, eu peço ao Senhor nesta noite que se cumpra na minha vida também. Qual é a tua missão? Qual é a tua missão hoje dentro da tua casa? Qual é a missão que Deus colocou na sua vida dentro da tua igreja? Deus, Ele te deu uma missão, assim como deu para Josué, e Josué tomou posse, agarrou e cumpriu aquilo que Deus colocou no coração dele. Deus, Ele não vai te abandonar sozinho. Se Deus colocou você para fazer, Ele vai estar contigo. Se tem algum milagre para acontecer e ser realizado dentro da sua família, através da sua vida, Deus está contigo. Deus, Ele vai estar contigo. Fique tranquilo. Nós temos que buscar a presença dEle, nos santificar, colocar a nossa vida diante do Senhor e deixar que Ele trabalhe em nossas vidas. Tomamos posse da palavra de Deus, porque sabemos que é Ele que sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Eu gosto muito da palavra quando diz assim: elevo meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem daquele que fez os céus e fez a terra. É esse Deus que nós devemos adorar, é esse Deus que nós devemos confiar, que o milagre, ele vai acontecer. Qual foi a missão que Deus colocou na minha vida hoje? Essa palavra falou muito em meu coração, porque Deus, Ele me deu uma missão. Será que eu estou cumprindo esta missão de Deus? Será que eu estou fazendo de acordo com a vontade de Deus? Josué, ele teve uma responsabilidade muito grande. Nós não temos um povo na mão para conduzir, para atravessar um rio Jordão,
para entrar na terra prometida, como está escrito aqui, como Josué teve. Hoje nós não temos, a não ser a nossa família, o compromisso e a responsabilidade de levar esta palavra até eles. Hoje eu estava conversando com um irmão, e falando exatamente sobre esse versículo. Aí ele estava falando, eu falei para ele, irmão, a única coisa que às vezes eu fico pensando, que eu me converti tão tarde, tão velho, já aos 37 anos. Ele falou, irmão Robson, tu está com 52, vai fazer 53 anos, mas você tem um espírito de 30. Aleluia. Ele falou, deixa eu te falar um negócio. Na minha igreja tem um que tem 62 anos, se converteu aos 60, toda a família dele está dentro do evangelho, e aquele homem parece que tem 30 anos, aos 62 anos, é um homem alegre, é um homem que está dentro de todas as obras que é feito dentro da igreja. Uma vez ele falou para mim, que o mundo não tem mais nada para oferecer ele, tudo que ele tinha que fazer no mundo, ele já tinha feito, que agora a vida dele pertence ao Senhor, que quando ele aceitou a Jesus, ele tomou uma decisão de seguir a Jesus, ele falou para Deus que dali para frente ele nunca mais iria sair dos caminhos do Senhor. 62 anos, nunca é tarde, irmãos, nunca é tarde para Deus realizar milagre em nossas vidas, nunca é tarde. Talvez eu nem veja os milagres, mas Josué vai ver, e quando Josué receber o milagre que Deus prometera para mim, que ele estará recebendo, ele vai falar, lá atrás meu pai buscou o Senhor e Deus prometeu a ele, aleluia. Lá atrás meu pai orou a Deus nos montes, para que isso acontecesse e hoje está acontecendo. De repente o Senhor já vai ter me arrebatado, me levado, já vou estar com o Senhor, mas ele vai ver as promessas, ele vai ver os milagres. Talvez o Francisco não vai ver, o Senhor vai levar ele, mas a Bianca vai ver. Talvez a irmã Sandra também não veja os milagres, mas as netas dela vão ver. Não pare de buscar a Deus, tome posse da palavra do Senhor, assim como Josué tomou. Assim como Josué tomou posse da palavra, eu queria encerrar com este versículo, versículo 8, capítulo 1. Não deixe de falar a palavra deste livro da lei e de meditar nela dia e de noite, para que vocês cumpram fielmente tudo o que nele está escrito. Aleluia. Não deixe de falar a palavra deste livro, nem de meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Você está preparado para isso? Está preparado para assumir esse compromisso com Deus nesta noite? De não deixar de falar da palavra do livro da lei? Você está preparado para assumir esse compromisso de meditar dia e noite na palavra do Senhor? O Senhor hoje, Ele deixou uma palavra para você profética, e para mim também. O Senhor hoje, Ele falou conosco, que assim como Ele foi com Moisés, Ele será conosco, aleluia, e nós temos que tomar posse desta palavra, igreja, nós temos que tomar posse desse versículo, assim como fui com Moisés, serei com vocês, aleluia, oh glória. Se tiver algum rio para ser aberto em minha vida, ele vai ser. O Senhor, Ele vai abrir, porque existem milagres. Nós somos sacerdotes do Senhor. Você é uma sacerdotisa, Adriana.
Nós lemos aqui que o sacerdote só colocou a ponta do pé e o rio se abriu. O sacerdote colocou e a correnteza parou. A ponta do pé. Deus, Ele quer nos usar. Esse ano de 2020, o Senhor, Ele quer nos usar mais do que Ele nos usou nesse ano de 2019. Michel, quando me chamou para trazer esta palavra, eu tinha feito uma oração ao Senhor. Eu prometi ao Senhor me dedicar mais à obra de Deus, à palavra de Deus. Eu fiz uma promessa diante de Deus, eu fiz uma aliança. Eu prometi ao Senhor que eu vou me dedicar mais diante da palavra de Deus, diante dEle, durante este ano. Eu orei numa noite. No dia seguinte eu fui convidado para levar uma mensagem lá em Caxias, Michel. Numa festividade, na igreja de um pastor que eu conheci, que está trabalhando conosco lá. Ele falou se eu podia ir e se o meu pastor autorizava. Eu falei, não, primeiro eu tenho que falar com o meu pastor. Se ele autorizar, aí nós combinamos, é esse mês. Aí logo em seguida você me convidou, falou que o pastor não iria poder vir, se perguntou se eu poderia estar aqui hoje. Lógico, eu ia estar aqui. Mesmo se eu não viesse trazer uma palavra, eu ia estar aqui para adorar o nome do Senhor, para receber do Senhor. Para você ver que quando você faz uma aliança com Deus, Deus, Ele está te ouvindo. A tua oração, ela não é em vão. Falei, Senhor, eu quero me dedicar mais à tua obra. Falei, Senhor, quando que eu vou fazer um seminário? Falei isso para Deus. Quando que eu vou aprender mais a tua palavra? E o Senhor, Ele trouxe uma palavra em meu coração. Acalma teu coração. Para me acalmar. Ele está no controle de tudo. Você quer que o Senhor te use no ano de 2020, diferente de como Ele te usou? Como assim, irmão Robson? Eu visitei, eu fiz ar livre, eu preguei a palavra no meu trabalho, eu orei no meu trabalho, eu orei junto com a minha família. Aquele que o Senhor muito dá, muito Ele cobra. Eu quero fazer mais, eu não estou fazendo nada. Eu quero ter mais tempo para me fazer ar livre, quero mais tempo para pregar a palavra, para orar pelos enfermos. Eu quero entrar nos hospitais. Eu quero ter esse tempo para me fazer esse seminário, aprender mais a palavra de Deus. O Senhor, Ele ouve a nossa oração. O Senhor, Ele ouve. Não deixe de meditar, nem de noite, nem de dia. Feche os teus olhos nesse momento. Coloca diante de Deus a sua vida agora. O que essa palavra tem a ver com a sua vida nesta noite? Deus exaltou Josué. Deus falou para Josué: Josué, eu vou te exaltar diante deste povo. É no tempo de Deus. Josué deve ter ficado aflito, ansioso, e agora, o que eu vou fazer diante do Rio Jordão? O Senhor exaltou ele. Hoje eu vou fazer maravilha, o povo vai ver o que eu vou fazer. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Seja forte, seja corajoso, Josué. Robson, seja forte e corajoso. Osmar, seja forte e corajoso. Irmã Adriana, seja forte e corajosa. Irmão Francisco, seja forte, seja corajoso. Irmã Nadir, seja forte, seja corajoso.
Seja forte e corajoso. Aleluia. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esta rica oportunidade de poder estar trazendo a Tua palavra. Uma palavra curta, mas objetiva. Deus, sabemos que o Senhor tem milagre para realizar em nosso meio. Sabemos, Deus, que muitas das vezes nós damos de cara com o Rio Jordão. Na nossa frente não sabemos como fazer para abrir. Mas é o Senhor que abre. É o Senhor que abre. Deus, quero colocar diante do Senhor, a começar por mim, a minha vida, Deus. Quero me santificar nesta noite, Deus. Quero colocar a minha vida diante do Senhor e falar para o Senhor, Deus, toma a minha vida em Tuas mãos. Toma os meus pensamentos. Toma o meu caminhar e o meu levantar. Deus, toma a Tua igreja em Tuas mãos, Senhor. Cada um que entrou por esta porta, Senhor, toma as mentes, toma o coração, Deus. Pai, entra com providência de transformação, aumenta a fé da Tua igreja, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, precisamos ter fé, precisamos, Deus, adorar o Senhor no momento certo. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor, a tua palavra falou conosco nesta noite que precisamos nos santificar. Ó Deus, nos dê força para buscar, Pai, a Tua face, buscar a Tua presença. Deus, em nome de Jesus, nos dê força para ler a Tua palavra, nos dê força para nos prostrar diante do Senhor, para orar diante do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que a oração de um justo tem muitos seus efeitos. Deus, em nome de Jesus, toma, Deus, todos aqueles, Pai, Teus servos em Tuas mãos, aqueles que não puderam vir na Tua casa hoje, que estão assistindo este culto, Deus, que o Senhor possa, Deus, completar a Tua obra, que esta palavra possa, Pai, entrar no coração de cada um que está assistindo. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nos ensina a nos santificar. Queremos, Deus, nesta noite glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, toda honra, toda glória nós queremos dar ao Senhor, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, queremos colocar toda a liderança desta igreja em Tuas mãos, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus. Nos leva, Deus, para casa, guardado e protegido pelo Teu Espírito, Deus. Eu quero agradecer, Deus, por esta rica oportunidade de poder fazer uso da Tua palavra. Nesta noite eu quero Te agradecer em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, igreja. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe você que nos assiste aí, e que essa pequena porção da palavra de Deus possa trabalhar no nosso coração no decorrer desse ano. Seja forte, seja corajoso. A mensagem aí, ó, se repetindo: forte, corajoso, porque se Deus estiver no barco com a gente consegue todas as coisas. Falamos muito aqui na oração do impossível de Deus, né? E esse impossível, ele é possível se Deus estiver do nosso lado. Então vamos começar o ano de 2020 com a coragem do Senhor, com a energia que só Ele pode nos dar. Vão vir as enfermidades, vão vir as dificuldades, vão vir as tribulações, as lutas, mas nós precisamos crer que Jesus é conosco, e se Ele for conosco, não há Rio Jordão, não há inimigos de Canaã que vai impedir a tomada da terra, a tomada da posse daquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Vão na paz, irmãos, que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.